Oi pessoal do Responsa, é a Pietra e a gente vai estar com mais uma resolução de lista de química. Essa é a segunda parte da resolução de lista de partículas subatômicas e semelhanças atômicas. A primeira parte foi resolvida pelo Antônio e vai estar aqui no canal também. Bom, se você ainda não pegou essa lista, ela está aqui no link na descrição, tá bom? É do nosso Drive. Então vamos lá? Então vamos para a terceira questão. Um átomo apresenta número atômico 17 e número de massa 37. Qual é o número de nêutrons desse átomo? Vamos lá. Bom, aqui a gente tem um átomo padrão, certo? Ele não nos fala qual é o átomo. E aí ele dá as informações seguintes, que o número atômico dele é 17 e que o número de massa dele é 37. E vocês lembram, né, que fórmula a gente usa quando a gente tem essas duas informações? Isso mesmo. A gente tem o A, que é o número de massa, é igual ao P mais o N. Ou ainda a gente pode falar que é Z mais N, que esse aqui seria um número atômico, certo? Bom, a gente tem o A, que é o nosso número de massa, certo? Que vai ser, então, 37. Igual ao quê? Que é igual ao número atômico, certo? Que é esse aqui. Que vai ser igual... Então, o que falta aqui? Só um nêutron, certo? Para a gente completar a equação. Então, é substituindo tudo isso aqui que a gente vai chegar no nêutron. Então, vamos substituir? A gente tem a principal fórmula 37, que é igual a 17 mais N, certo? Então, o que a gente faz? A gente passa esse 17 para cá, subtraindo, já que aqui ele está positivo. Então, a gente fica com 37 menos 17, que é igual a N. Então, o N é igual a 20. Isso mesmo. Na nossa quarta questão, nós temos: são dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z. Bom, vamos ver as seguintes afirmações e discutir durante a resolução. Ele dá pra gente os átomos X, o Y e o Z. Certo? E qual é a primeira informação que eles dão pra gente? Eles falam que X é isóbaro de Y, ou seja, a massa atômica deles aqui em cima vai ser igual. E aí a gente tem que o X é isótono do Z, ou seja, o nêutron daqui é igual ao N desse átomo Z aqui. Não confundam esse Z aqui do Z de número atômico, ok? A gente tem que na segunda parte, na segunda frase, a gente já tem que o número atômico de Y é igual a 56. E o número de massa é igual a 137. Então, a gente já sabe que aqui é 137 também. Lembra? Porque eles são isóbaros, eles têm o mesmo número de massa atômica. E aí, a gente sabe que o Y vai ser isótopo de Z. Ou seja, ele vai ter o mesmo número de prótons que Z. Se aqui a gente tem... Lembra que o número atômico é igual ao número de prótons? Aqui a gente tem 56. O Z também vai ter 56 aqui embaixo. E aí, como última informação, a gente tem que o número de massa de Z é 138. Então, aqui em cima vai ser 138. O número atômico de X é... Bom, a gente sabe que a gente tem a fórmula, certo? A é igual a P mais N, ou Z mais N. E aqui, no X, a gente sabe que o nosso A é igual a 137. E a gente tem que ele é isótono do Z. E o Z, a gente já tem todas aquelas informações. O Z em verde aqui para vocês verem, que a gente tem que o A igual a Z mais N dele é igual a 138, que a gente já tem, que é igual a 56 mais N. Aí, passando 56 para cá, então a gente fica com N igual a 82. Então, se aqui eles são isótonos, eles vão ter o mesmo número de nêutrons, então aqui é a mesma coisa. Ele vai ter N igual a 82. E o que o exercício pede? Exatamente, o número atômico, que é o que falta na nossa equação aqui. Então, vai ser só substituir também. Que vai ficar, então,
137 é igual a... Qual que é o número atômico? Não sabemos ainda. Mas o número de nêutrons, que é 82, certo? Então, a gente passa subtraindo. E quanto fica o Z? Z é igual a 55, que é exatamente a nossa alternativa C aqui. Certo? Então, vamos para a próxima. Agora a nossa alternativa 5, do Cotuca de 2016. Das diversas espécies de átomos presentes na natureza, citam-se. Então, aqui ele trouxe o carbono, o nitrogênio, o iodo, um outro tipo de carbono e o césio. Considere o padrão de representação de símbolo do elemento químico X, do número atômico Z e de número massa A e de número de nêutrons N. Aí aqui ele trouxe a representação de como ficaria. E agora vamos analisar as afirmativas. Bom, então vamos lá. A primeira questão aqui, ela traz a afirmação. As espécies químicas... Bom, a gente tem 2 carbonos, certo? Então eles são iguais. Então ele está perguntando, são isótopos? O que é isótopos mesmo? É que tem um número atômico igual, certo? E eles têm um número atômico igual aqui? Olha, aqui eles estão falando que o Z está representado aqui embaixo. Então, vocês concordam, né, que eles têm o mesmo número atômico. Então, a primeira está correta. Agora, a segunda. As espécies químicas, aqui a gente tem o nitrogênio e o carbono. São isótopos? Pessoal, lembrando que isótopos é isso aqui, né? O número atômico igual. E lembra que o número de prótons, que é o número atômico, ele que vai definir o elemento químico. Então, eles nunca vão ter número de prótons iguais, a não ser que eles sejam o mesmo elemento químico da tabela. E aqui a gente tem o nitrogênio e o carbono. Então, essa aqui tá errada. Não tem como eles terem o mesmo número de prótons. Então, agora a terceira. A gente tem as espécies químicas iodo e o césio. E ele está perguntando, são isótonos. Isótonos que têm o mesmo número de nêutrons, certo? Bom, para resolver essa 2 aqui, vamos usar formulazinhas para vocês treinarem. A é igual a P mais N, ou ainda A é igual a Z mais N, certo? E aí a gente tem aqui que do iodo, que eu vou deixar azul, a gente tem que o A dele, que é o número de massa, ele é igual a 131, que é igual ao número Z, o número atômico, certo? Que vai ser 53 mais N. A gente faz a mesma coisa que a gente fez nos outros exercícios e passa 53 para cá. E a gente tem que N do iodo é igual a 78. E agora o CS como verde, o césio. E a gente tem que o seu número de massa é igual a 133, que vai ser igual ao Z dele, que é 55, mais N. Fazendo a mesma coisa de sempre, passa para cá subtraindo, a gente tem que o N do CS é igual a... Exatamente igual a iodo, a gente tem o número de nêutrons de césio igual a 78. Então, podemos considerar a 3 correta. E agora vamos para 4. As espécies químicas, ó, a gente já viu que é carbono, carbono. É o mesmo elemento químico. São isóbaros, ou seja, eles têm o mesmo número de massa, certo? Vamos descer um pouquinho aqui para fazer. Bom, esses 2 carbonos são isóbaros, eles têm o mesmo número de massa atômica? Não, né? Porque aqui a gente tem, no primeiro carbono, a gente tem o A, que eu vou chamar de A1, que é do primeiro carbono, a gente tem um número de 14. Enquanto no A2, que seria a massa do segundo carbono que está aí, a gente tem 12. Decorem esse símbolozinho aqui, que representa que eles são diferentes, que é o símbolo do igual cortado, certo? Então, a gente não pode considerar a 4 correta. Agora vamos para 5. Vou escrever a 5 aqui. As espécies químicas, carbono e nitrogênio, olha, eles são elementos diferentes. São isóbaros, a mesma coisa. Ele tem o Azinho em cima igual? Sim, vocês estão vendo aqui? A gente tem o número de massa do carbono, que aqui eu estou colocando C, como 14.
E a gente tem o número de massa atômica do nitrogênio, que eu tô colocando o Nzinho aqui embaixo, igual a 14. Ou seja, eles são iguais. Então aqui a gente tem como correto. Então com quais a gente ficou correto? O 1, o 3 e o 5, que corresponde à alternativa D aqui. Certo? Então essa foi a resolução de mais uma lista. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Se sobrou alguma dúvida, não deixe de deixar um comentário aqui embaixo ou chamar algum professor do Responsa, tá bom? Tchau, tchau!